Meus irmãos, salve Deus. Eu primeiramente quero pedir desculpa, porque normalmente eu gosto de fazer desse canal e a minha intenção é fazer desse canal um canal doutrinário, trazendo realmente conhecimento de verdade, conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecimento da doutrina, não coisas tiradas do ouvido, não coisas tiradas debaixo do braço, porque tem muita gente que tira coisas que não pode provar dentro do conhecimento dela, sabe Deus de onde que ela tira isso. Mas a minha ideia é sempre trazer um conhecimento diferenciado. Por quê? Porque eu acredito que somente a verdade pode nos libertar de todo o mal que a doutrina está vivendo, de toda a enganação que a doutrina está vivendo. Como disse, vou repetir mil vezes, é a minha história. Eu nasci na doutrina, cresci numa doutrina de verdade, não uma doutrina que em muitos lugares é guiada como hoje, uma doutrina de interesses pessoais, sejam interesses financeiros, sejam interesses sexuais, sejam interesses, mas todos eles imorais. Eu acredito que o que sustenta o mestre, principalmente esses que se dizem ter títulos, é a conduta moral, né? É a conduta doutrinária e moral. E a maioria desses que estão apontando armas aí não tem conduta moral. Quando a gente fala de doutrina, quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de decrescência, são coisas que vieram de trás. Sim, desde a época da clarividente, mas quem é clarividente, quem é Tia Neiva perto de nosso Senhor Jesus Cristo? Então a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que começar a voltar os nossos olhos para a decrescência espiritual. Muita gente está esquecendo das palavras de Cristo. Tia Neiva é uma revelação das palavras de Cristo. Eu acredito, meus irmãos, que nós tivemos, dentro desse evangelho que seguimos, 4 grandes revelações. A primeira foi Moisés, a segunda foi nosso Senhor Jesus Cristo, a terceira foi Allan Kardec e a quarta foi a clarividente Tia Neiva. E eu gostaria de fazer uma pequena observação agora no início. Allan Kardec, Moisés, Egito. A doutrina saiu do Egito e se expandiu fora do Egito. Jesus Cristo nasceu em Israel, trouxe a doutrina em Israel. O cristianismo ele veio para o Ocidente, não ficou em Israel. Em Israel é a maior briga de igreja, né? Lá não é a religião cristã dominante, aonde nasceu. Temos o kardecismo, que é o pai do espiritismo, todos nós temos uma linha Kardec. Né? Até os termos nossos são usados do que trouxe o Allan Kardec na revelação que fez. Na França, e é óbvio que o espiritismo na França não cresceu, ele cresceu fora da França. E aí eu quero deixar uma analogia para vocês. A clarividente trouxe em Planaltina a doutrina, mas a doutrina não é para Planaltina, a doutrina é para ser expandida, para crescer de verdade. Isso foram todas as revelações que aconteceram. Faça essa observação, veja esses roteiros, né? Então, eu não sou de Planaltina, eu sou dos templos do amanhecer. Eu vejo a realidade dos templos, como o mestre bem disse. Eu não vivi a ditadura de Planaltina. Sim, não vivi, graças a Deus, mas eu sei de presidentes que fazem uma ditadura. Às vezes pior. Não sei se tem pior, não sei, desculpa. Mas essa parte eu não sei dizer se tem pior. Mas o que está virando a nossa doutrina, meus irmãos? Né? Pessoas, trinos regentes, que pediram para eu consagrar eles trinos regentes triada, como eu falei que não faria, começam a querer falar mal, querer diminuir algo, né? O trino ele me consagrou em junho. Ele não desencarnou no outro dia. Teve 6 meses de vida. Por que não foram conversar com ele para ele tirar a emissão que ele assinou minha? Os termos que dizem que não cabe na minha emissão, sendo que a minha emissão não é inventada. Agora, tinham que buscar no pai dos inteligentes, porque burro não busca dicionário, então tinha que buscar no pai dos inteligentes o que é sacerdócio. Por quê? Porque o padre é um sacerdote, tem um sacerdócio. Quando a gente, acho que tem mestre que nunca comanda oráculo. Quando a gente está no oráculo, a gente fala, a minha missão é o meu sacerdócio, Jesus está comigo. E querer colocar sacerdócio como reino, como lugar, é tirar as interpretações não sei de onde. Fala que tem mestres aí que falam que conviveram com a clarividente, conviveram com Moisés, com Jesus, né? Porque conviveram com todo mundo. Mas eu queria fazer uma observação. Pedro conviveu com Cristo, negou ele 3 vezes. Judas conviveu com Cristo, vendeu Cristo por 30 moedas. O que vocês estão fazendo? Salve Deus. Paulo não conheceu a Jesus. Foi o maior evangelizador.
Eu não convivi com a clarividente, tampouco não quero fazer essa analogia. Mas não precisa de ter convivido com a clarividente para ser um doutrinador, para ser um orientador dos ensinamentos. O que adianta ter convivido com a clarividente e inventar um canto que vai nos astros, vai na Atlântida, vai em Órion, vai em todas as estrelas, um canto do zodíaco. Cadê? Será que nunca teve nada parecido com a clarividente? Cadê o original? Aí querem falar da minha emissão. A minha emissão é baseada na emissão, sim, do trino regente triada Tumarã. E eu não sou trino presidente, eu sou um trino regente triada. Agora eu falo o seguinte, pegue qualquer Dharmoshinto como exemplo, só dando um exemplo por baixo, para qualquer ignorante entender. Pega uma Dharmoshinto de 10 anos atrás, pergunta em quem ela emitia na regência. Na regência do trino triada Tumarã. Ah, emitiam isso? Emitiam. Então ele era trino triada? Era. Mas eu não posso ser. Se o trino Sumanã me consagrou numa consagração igual. Ah, mas só teve um. Claro. Eu acredito no trino Sumanã. Ele falou que Tia ia fazer 3 para cada trino. Não deu tempo. E aí? Estão chamando o trino Sumanã de mentiroso? Tá aí o vídeo da minha consagração, tá o texto aí. Agora, porque eu não quis consagrar como trino regente triada, ou não quis aceitar algumas coisas antidoutrinárias, vão começar a inventar? Eu não estou falando para uma pessoa específica, estou falando para o geral. O trino regente triada representa o trino presidente em qualquer consagração, inclusive na consagração de trino regente triada. Vou fazer? Não sei. Penso fazer hoje? Não. Poderia ser feito? Quem sabe? Só Deus. Agora, não vou tirar interpretações. Ah, que eu convivi com Maomé. Eu vou tirar a interpretação. Prove as suas interpretações. Tem gente que gosta de falar da afinidade, né? Do Vale das Sombras e etc. Não é porque tem afinidade, mas esquece de fazer um encerramento. Não sabe as 14 palavras do encerramento. Troca. Ah, que eu aprendi com veteranos. Pô, tá escrito no manual de desenvolvimento como que é o encerramento. E aí isso é só a base para ver que o que sustenta a gente é uma conduta moral e uma conduta doutrinária. E eu, como sempre, eu gosto de trazer os ensinamentos de Jesus, né? E em Mateus, versículo 13 do capítulo 7, diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Meus irmãos, vamos analisar todos esses aí, porque o que acontece e que eu fico em dúvida é que se juntou todo mundo para tirar e jogar a pedra em cima da gente, que está dentro de um trabalho evangélico doutrinário. Olha as obras de cada um desses. Um atira para o Zoic, atira para a CGTA, atira para a gente, atira para todo mundo. O outro não tem obra nenhuma, né? É conhecido de fazer corujão, de pedir bênção a Tia Neiva em centros, fora do Vale do Amanhecer, ou quem sabe a Pombagira, que pode dar qualquer nome, inclusive o nome da tia, não sei. Cruzamento de corrente. Podiam dar aula de cruzamento de corrente, seria interessante esse tema. Como eu sou do Amanhecer, não participo de nenhum centro que não seja a doutrina do Amanhecer trazida pela Clarividente, não sigo outras doutrinas, não vou pedir bênção a nenhum tipo de outro espírito, sendo assim eles também não influenciam nos meus pensamentos, né? Eu não trago o nome de lá para consagrar aqui, né? Eu busco seguir uma conduta doutrinária, porque no Vale do Amanhecer não se pode cruzar corrente, no Vale do Amanhecer não se pode ingerir bebida alcoólica, não se pode ingerir tóxico. Podia falar sobre cruzamento de corrente, seria uma palestra para esses sabidões aí falar, né? E sobre o porquê. Enfim, salve Deus. Então, meus mestres, são coisas básicas. E querer falar de uma emissão, tendo
várias questões aí para serem tratadas, doutrinárias, evangélicas. Agora todo mundo virou para cá, tem adjunto arcanos consagrando arcanos, tem adjunto arcanos consagrando elevo, tem o diabo a quatro. A gente está dentro de uma decrescência espiritual. Olha as obras de quem está falando, de quem está fazendo. Busque na clarividente. Né? Eu, com 34 anos que tenho hoje, eu tenho mais obra doutrinária do que muitos desses que estão falando. Muito, muito mais. Né? Porque só falar, abrir a boca por abrir, qualquer animal abre. Né? Agora, o Senhor Jesus, ele disse, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Como que eu, representante dos trinos presidentes, vou fazer reunião fora da área doutrinária e levar o povo contra o adjunto. Que conduta doutrinária e moral é essa? Agora, no momento de atacar, a gente se reúne até com capeta para atacar o servo do Senhor, para atacar aquele que está fazendo o que eu queria, né? Meu amigo, você teve tempo, né? Pelo menos não de trabalho, mas de conversação com o Trino. Por que ele não te fez? Não sei. Enfim. E o Trino já falou de todos esses mentirosos. Não existe Trino presidente. Como que eu vou ser Trino presidente? Tem gente que cansa falar que eu digo que sou Trino presidente. Não sou Trino presidente. Não pode. Não existe mais. Só tiveram 4. Tumuxi, Araquém, Sumanã e Ajaran. Qualquer um que diga é louco. Não tem mais Trino presidente. O Trino Sumanã já cansou de dizer. O Trino Ajaran já cansou de dizer. Eu sou um trino triada igual o trino triada Tumarã, igual todas as Dharmuxintos emitiam na regência do trino triada Tumarã. Eu ser trino triada não quer dizer que eu seja presidente. Eu espero que isso possa chegar no teu ouvido, pelo menos, meu irmão, meus irmãos. Salve Deus. Mas a gente acaba perdendo a paciência, porque o povo quer repetir uma mentira 1000 vezes e começa a colocar coisas inventadas, sem procedência de verdade nenhuma. Prova tudo que você, seus ensinamentos, prova. Né? As reuniões que eu faço, eu sempre trago um papel do que eu estou lendo. Seja da clarividente, eu trago da carta, ou do evangelho, trago o evangelho para não cair no erro de vocês de invenção. Não. Agora, é uma realidade. O Trino deixou escrito que, sobre o trabalho, muitos assinaram. Né? Enfim. E aí eu quero fazer eu quero deixar uma mensagem, que eu não quero fazer mais vídeos largos, né? Que é para pensarmos, porque existe uma decrescência. A decrescência, o único trino que deixou foi o trino Sumanã. Não estou pedindo para você ficar comigo, e eu também não estou com você. Então para que você está preocupado com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer? Eu sigo as orientações deixadas pelos trinos. Eu, nas consagrações, represento o trino presidente. Represento, não sou. Eu sou um trino regente triada. Mas ninguém chama trino presidente triada Araquém, trino presidente triada Jaran, trino presidente triada Sumanã, trino... Não. Todo mundo fala trino Tumuxi, trino Araquém, trino Sumanã. Trino triada Tumarã, trino triada Garban. Agora, você sabe das suas heranças espirituais? Não. Pode falar da minha? Também não. Tumarã foi um reino espiritual dos Tumuxis? Foi, graças a Deus. Você pode afirmar o que eu represento? Se você é um clarividente pode dizer que eu não represento, eu te entrego as minhas armas. Te dou até o meu colete de presente. Mas como você é um mero ser humano, como eu, normal, sem a clarividência, né? Muitos aí têm uma escura vidência danada, mas enfim. Cristo nos diz o seguinte: não é toda pessoa que chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso também está em Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Ai, tanto tempo fora da contagem. Quanto tempo fazendo besteira, né? Ah, conviveu com a clarividente. Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Conviveu com Cristo 1 milhão de vezes maior do que a clarividente. Pedro negou. Ter convivido com a clarividente não quer dizer mais nada hoje não, a não ser a pessoa que vive de acordo com as orientações. Aí, Cristo nos diz: então eu direi claramente a essas pessoas que curaram muito, que fizeram muito em nome, expulsaram demônios, aí ó, tanto tempo que expulsa, faz trabalho de tudo que é jeito, né? Até de cabeça para baixo. Cristo vai dizer o seguinte: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.
Então, meus irmãos, não é só dizer que está com a clarividente, não é só fazer chegar lá, Senhor, Senhor, que você vai estar registrando o seu trabalho, não. É triste? É triste. Quem está dizendo isso? Fábio, não. Vai estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não se resume só em tolerância, humildade e amor. Infelizmente, a Campos não pode fazer consagração. E aí tem regentes falando, que eu posso fazer até aqui. Onde está escrito que você pode fazer até aí? Quando no passado podia ser feito? Me dá um exemplo de do passado, da época, que fazia. Né? Então, são muitas conveniências, sabe? De pessoas que não são nada, não tem uma conduta moral doutrinária. Né? Trino presidente que não é trino presidente. Trino regente inventou. Trinos, adjuntos, doutrinadores, aparás, enfim. Eu acho que a gente tem que buscar seguir o nosso caminho. Que nem eu já disse em outras oportunidades. Você está feliz com a sua vidinha? Está feliz com a doutrina que você está? Seja feliz, boa sorte. Eu não estou te chamando para vir para o meu lado. Mesmo porque eu busco fazer um trabalho correto. Eu busco assumir meus erros quando eu entendo e compreendo que eu errei. Não tenho compromisso com o erro. Se eu errei, eu volto atrás. E falo, não tem nenhum problema em falar que eu errei, não sou perfeito. Agora, que vai me processar, que vai me matar, que vai... Uai, a promessa de Cristo é que o missionário ia ser perseguido, né? O que eu posso fazer? Se o Pai Está quiser que eu pare de fazer o meu trabalho, a minha vida está na mão dele e de Jesus Cristo. O que eu posso fazer agora? Se você quiser fazer o que você quiser, primeiro, qual é a ligação que você tem comigo? Então, eu sou muito importante para você, né? Bem, não vou falar muito, poderia falar muito mais. E outras verdades. Mas vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que já algumas coisas ficaram esclarecidas. Quem tem dúvida, é só assistir o vídeo do Trino me consagrando. E o que ele está falando lá? Está lá escrito. Se a palavra de um trino presidente triada não tem peso, e de um doutrinador, seja ele qualquer que for, tem peso, então aí é o valor de vocês e eu não tenho nenhum problema. Aí é problema de vocês mesmo. Não tem nada a ver com isso, né? Mas está tudo claro, inclusive todas as respostas necessárias para os tempos atuais estão lá. O que o Trino fala. Representa. Agora, interpretações, etc. e tal, sem base doutrinária nenhuma, não tem. Nem português o povo sabe querer falar o que pode e o que não pode. Para terminar isso daqui, nem tudo que parece é. Né? Isso daqui não é leite. Isso daqui é água com cal. Tem muita gente tomando leite, tomando água com cal pensando que é leite. Está se intoxicando, se envenenando. Porque nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que parece é. Ainda que eu coloque aqui nome de leite, se nunca saiu da vaca, nunca foi leite. Salve Deus.